Não faz muito tempo, eu tive um encontro memorável em um voo saindo de Denver. Quando me assentei e recomecei a ler o livro que por acaso carregava comigo, ficou patente que o cara sentado ao meu lado estava olhando sobre meus ombros para conseguir descobrir do que se tratava. Ele deve ter visto a palavra Deus ou outro termo religioso, porque casualmente ele se inclinou e disse: "Parece um livro interessante." Mas depois de uma breve pausa, do nada, ele diz: "Mas eu sou ateu." Bem, ele evidentemente era extrovertido e estava querendo conversar. Então eu disse: "Na verdade, eu sou ateu também." Ele nitidamente ficou desconcertado. Sem dúvida era por causa do livro que eu estava lendo. "Sério? Você é ateu?" "Sim, absolutamente." Então eu dei um inesperado lance de efeito. "Por favor, descreva para mim o Deus no qual você não acredita." Ele ficou, no mínimo, chocado pela pergunta. Entretanto, eu sabia que existia alguma imagem definível de Deus em sua mente, mas ele ficou em silêncio. E eu concluí: fim de conversa. Mas, depois de pensar por um momento ou dois, o homem voltou a abrir a conversa. "Bem, você sabe, um ser superpoderoso, supremo, presidindo em algum lugar do espaço, que nos domina com controle absoluto." Ele fez uma pausa, então, soltando o fôlego, ele deu vazão às emoções. "Sabe, antes de termos nascido, esse Deus decide quem é que afinal vai para o céu, quem vai queimar no inferno para sempre. Claro, não temos qualquer opção em tudo isso, porque ele é o Mister Deus Todo-Poderoso. Por isso, quem é que vai se atrever a questioná-lo? Ele pode fazer qualquer coisa que bem entenda." Bem, foi formidável como ele estava cumprindo bem o seu papel em definir seu ateísmo. E o meu também. "Não faz qualquer sentido," ele continuou. "E nós temos que amar a um tirano assim? Eu nem consigo gostar dele. Eu tenho certeza que gostar de alguém tem que vir antes de amá-lo. Ele parece mais um monstro do que um Deus." Eu estava me identificando com ele, confesso. Me identificando. "Sim, eu concordo totalmente," eu disse. É uma imagem bem diabólica, certo?" "Sim," ele disse. "Eu não sei como qualquer um pode acreditar em um Deus assim." "Nem eu," respondi. "Eu certamente não creio. Eu não creio na existência de qualquer Deus, assim como você acabou de descrever. Mas eu quero te fazer outra pergunta. Imagine comigo, só a nível de hipótese. E se existisse um Deus que fosse justamente o oposto do que você descreveu? Você gostaria que ele existisse?" Ele de novo ficou chocado só de pensar na possibilidade. "O que você quer dizer? Como assim?" Então eu ofereci um quadro totalmente diferente. "Bem, como seria se houvesse um Deus que fosse totalmente bondoso? Perfeitamente justo, perfeitamente misericordioso, para com todos em todos os momentos. Um Deus que sempre faz o que é certo para com todos. Um Deus que literalmente daria a todos liberdade total para decidir seu próprio destino. E nunca torturasse por milhões de anos qualquer pessoa que não concordasse com ele. Como seria se existisse um Deus que literalmente fosse o tipo de pessoa que preferiria morrer a cometer uma injustiça contra qualquer pessoa? Digo, se fosse possível, você iria querer que um Deus assim existisse?" Agora, eu pude ver que isso era território totalmente novo para ele. Mas depois de pensar por alguns segundos, ele disse o que qualquer pessoa racional teria que dizer. "Claro, eu seria um idiota se não quisesse, certo?" "Sim, certo." Eu concordei com ele. "Mas espera aí, amigo, não podemos fabricar qualquer Deus que queiramos." Eu concordei de novo com ele. Não podemos fabricar qualquer Deus que queiramos." Mas ele estava atento, por isso continuei elaborando. "Ouça, amigo, eu entendo perfeitamente o seu ateísmo, porque eu acho muitas das visões populares de Deus tão repulsivas quanto você. Mas eu creio que o único e verdadeiro Deus é extremamente maravilhoso. E você disse que gostaria que um Deus assim existisse, se fosse possível. Bem, eu simplesmente acredito nisso, exatamente no que você quer crer.
Então, afinal, você não é bem um ateu, ele me disse. Bem, na verdade, eu sou. Eu sou um ateu, no sentido de que eu não creio no Deus cruel e tirano que você acabou de descrever. Mas eu creio em Deus. Eu creio em um Deus que não tem nada a ver com o Deus no qual você não crê. Por isso, até onde eu consigo enxergar, você não rejeitou o meu Deus. Porque, de fato, você nunca chegou a considerá-lo. Eu estou te pedindo para que creia em um Deus totalmente belo e bondoso. E eu te parabenizo por não crer no falso Deus com o qual você foi criado. Uma coisa era certa, as engrenagens mentais desse homem estavam em alta rotação. E sabe mais? Eu descobri que muitas pessoas que não creem em Deus simplesmente não acreditam em um certo retrato de Deus. Um tirano egoísta e ameaçador que quer nos controlar ou nos condenar. Eles rejeitam a única opção que jamais se lhes ensinou, enquanto que em algum lugar do seu coração desejam um Deus digno de seu amor e adoração. Como seria se o Deus que existe não fosse absolutamente como muitas religiões populares o pintam? E se Deus é amor, no sentido mais forte e bonito que possa imaginar? E se